irmãos, boa noite, irmãs. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 1. Na semana passada nós lemos até o verso de número 9. Hoje nós vamos ler a partir do verso 10 e vamos seguir a leitura até o verso de número 17. Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso 17, nós vamos fazer a leitura de forma conjunta. Vamos ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Até o verso 17. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui reunidos e mais uma vez nós queremos rogar a tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor sabe que só o teu Espírito pode falar aos nossos corações, por isso nós rogamos que o teu Espírito tenha plena liberdade, afaste de nós tudo aquilo que possa perturbar a nossa comunhão contigo e que durante esses instantes que estaremos meditando na tua palavra, o teu Espírito trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações, para que cada um de nós escute a tua voz falando consigo, conforme a necessidade que tem. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos todo no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou me sentindo meio Robocop com esse negócio aqui, mas tudo bem, a gente vai se acostumar. Certo? Tem um ferro aqui atrás, aqui, um negócio meio estranho, mas tá bom, certo? Vamos fazer de conta que não acontece, eu não estou sentindo nada, tudo lindo, maravilhoso. Ok, nós estamos conversando nos cultos de domingo sobre o livro de Isaías, ou seja, é uma sequência de meditações. Então, nós já falamos sobre Isaías capítulo 1, verso 1, falamos sobre Isaías capítulo 1, verso 2 até o verso 9, aqui começamos o verso 10, fomos até o verso 17, e a ideia é essa, que a gente vá meditando no livro de Isaías, trecho a trecho, pedacinho por pedacinho, para poder meditar e extrair, se é que a gente pode falar assim, aquilo que a palavra de Deus tem para dizer para a gente. Como eu falei para vocês, a grande vantagem disso tudo, se é que a gente pode chamar mais de vantagem, é que ninguém pode dizer, olha, o pastor pregou isso para mim hoje. Ele viu que eu estava lá e falou para mim. Não, eu não falei para você, era sequência, entendeu? Então, é a sequência. Hoje eu estou no capítulo 1, a partir do verso 10 até o verso 17, é o que a gente vai conversar hoje. Na outra semana será a continuação, na outra semana a continuação, por aí vai. Então, Deus trouxe
A nós que estamos aqui, porque era isso que ele queria que nós que estamos aqui ouvíssemos, né? Aquele irmão, aquela irmã diz assim, puxa, fulano de tal precisava estar aqui para ouvir isso, mas não está, paciência, ele vai ter que ver a transmissão mais tarde, mas nós que estamos aqui, e é para nós que Deus queria falar hoje. Muito bem, lemos aí Isaías capítulo 1, dos versos 10 até o verso 17. Nós quebramos a coisa meio no meio aqui, né? Assim, quebramos o verso 9 para o verso 10. Mas se vocês olharem o verso 9, acompanhem aí na Bíblia de vocês, diz assim, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Agora vem o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Ou seja, o verso 9 e o verso 10 estão ligados. A ideia que estava no verso 9, Isaías continua no verso 10. No verso 9, ele fala de Sodoma e Gomorra. No verso 10, ele continua falando de Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra são exemplos, de um lado, de pecado, ou seja, quando você fala Sodoma e Gomorra, você já associa a ideia de pecado, mas você associa também a ideia de julgamento, porque não foi um pecado que ficou impune, foi um pecado que foi julgado por Deus, foi punido por Deus e punido de maneira bem severa. As duas cidades foram destruídas. Então, toda vez que a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, a Bíblia quer que a gente lembre dessas duas coisas: exemplo de pecado e exemplo de punição, ou seja, as duas coisas estão juntas. Deus há de julgar. E quando a gente pensa em Sodoma e Gomorra, é claro que a nossa mente vai voltando, chega até Gênesis, lembra lá de Ló, lembra daquela coisa dos anjos, lembra de toda aquela situação, e nós associamos Sodoma e Gomorra àquele tipo de situação. Só que, de acordo com a Bíblia, a questão de Sodoma não era só aquilo. E eu quero que você não esqueça Isaías, mas você vai dar um pulinho para mim comigo lá em Ezequiel, certo? Então, depois de Isaías em Jeremias, depois de Jeremias em Lamentações, depois de Lamentações em Ezequiel. Então, Ezequiel, no capítulo número 16, e esse é um versículo difícil de achar, então eu vou ter que ver se a minha anotação está linda, maravilhosa aqui. Ezequiel, capítulo 16, nós vamos ler 3 versículos. Ezequiel 16, 3 versículos, a partir do verso 48 até o verso 50. Então, Ezequiel 16, de 48 a 50. Vamos ler. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizeste, e também tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Presta atenção no verso 49 aí de Ezequiel 16. Notem que Deus não está fazendo menção nenhuma àquele episódio lá de Gênesis. Deus está dizendo que Sodoma e Gomorra, Sodoma e suas filhas, né, foram destruídas por causa disso que está aqui. Porque eles nunca ampararam o pobre e o necessitado. Eles se encheram de soberba, eles foram arrogantes diante de Deus. E foi por isso que Deus destruiu. Fizeram abominações diante dele também, é verdade, está escrito aqui na minha Bíblia, na sua também. Então, Sodoma e Gomorra não é só Gênesis, ok? É mais coisa. E quando a Bíblia usa Sodoma e Gomorra, está dizendo, olha, lá era uma cidade onde o pecado imperava, de várias maneiras. Uma das maneiras está descrita em Gênesis, mas há outras maneiras que o pecado imperava. E uma delas era exatamente essa questão de justiça social, de cuidar das outras pessoas, de ter amor ao próximo, que eles não tiveram, e por aí vai. Muito bem. Então, verso 10 diz para a gente, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Notem que nesse verso 10, Isaías está se dirigindo não só aos príncipes, como também ao povo.
Então, ele não está só dirigindo as pessoas que mandam, ele está dizendo para a galera geral também. Ele está dizendo, olha, você manda, eu estou falando com você. Você é governante, eu estou falando com você. Ah, você não é governante, você é povo, então perdeu também, porque eu estou falando com você também. Certo? Então, quer dizer, tanto faz. Você é governante, ótimo. Você é governado também. Então, eu estou falando com todo mundo. Eu estou falando com uns e com outros. Ou seja, a palavra de Deus que está aqui em Isaías não era dirigida a um grupo só, era dirigida a todos. Era dirigida a mim, a você, ao povo de Israel, mas a nós que estamos aqui agora. Muito bem. Toda grande empresa, e a empresa que eu trabalho é uma grande empresa, vira e mexe fazem assim, alguns tipos de checklist, de checagem, de verificação, o nome que vocês quiserem colocar aí. E você começa a achar alguns problemas. A ideia é exatamente essa, que você veja alguns problemas, você veja qual a consequência disso e qual a solução. Então, é isso que nós vamos ver aqui nesse texto. O problema, qual a consequência e qual a solução. É isso que a gente vê nesse texto e é dessa maneira que nós vamos conversar aqui agora. Então, primeiro, o problema. O problema começa no verso 13 e vai até o verso 14. É um texto meio grandinho, né? Isaías 1, a partir do 11 até o 14, e nós vamos reler todos juntos para poder ficar bem claro na nossa mente o que Isaías está falando aqui nesse texto. Isaías 1, de 11 até 14, nós vamos reler. Vamos reler todos juntos. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue dos novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Muito bem, do verso 11 até o verso 14, nós temos menção de várias coisas aí. Você leu, eu li, nós já relemos até. Então, nós temos aí a menção de sacrifícios, holocaustos, nós temos ofertas, nós temos incenso, nós temos festas de lua nova, nós temos sábados, convocação das congregações, ajuntamento solene. Tem uma porção de situações que são mencionadas aqui. O que tem de comum em todas essas situações aqui? Eram situações de culto. Eram situações em que as pessoas se apresentavam diante de Deus, então elas traziam seus sacrifícios, seus holocaustos, era oferecido o incenso, aquela coisa toda que a gente lê lá na descrição do templo, aquela coisa bonita que a gente lê lá atrás no Velho Testamento. Muito bem. E aqui, falando sobre essas situações de culto, Isaías diz algo bem chocante. Está lá no finalzinho do verso 13 que nós lemos e relemos. Diz assim: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ou seja, qual era o problema? O problema era esse. E o que quer dizer isso? Olha, é assim. Vamos dizer, um dia me perguntaram, né, de vez em quando o povo gosta de fazer pergunta, pastor, o que não pode fazer no domingo? Aí eu falo, olha, no domingo não pode mentir, no domingo não pode adulterar, no domingo também não pode matar, no domingo, e relaciona aquelas várias coisas que a Bíblia diz que você não deve fazer. Agora, na segunda-feira também não, nem na terça, nem na quarta, nem na quinta. Ou seja, domingo é só o dia que nós estamos aqui reunidos. Domingo é o dia que nós vamos nos reunir como igreja, nós vamos dedicar ao Senhor, nós vamos descansar, né? Domingo, a ideia do sábado cristão, tem descanso de um lado, do outro lado, dia de estar na igreja, dia de participar, dia de aprender. Mas ser, vamos dizer assim,
coerente com a nossa mensagem, não é coisa de domingo, é coisa de todo dia. E é exatamente esse o problema que Deus estava apontando aqui na igreja, né, no povo de Israel. Ou seja, eles vinham para o culto, por assim dizer, né, para fazer média com Deus. Ou seja, durante a semana eles pisavam em todos os tomates, certo? Estragavam tudo, mas no domingo não. Domingo vinham lá bonitinhos, tal, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Uma das coisas mais, como direi, interessantes da máfia é que a máfia é muito religiosa, certo? A máfia não mata ninguém dentro da igreja católica, logicamente, que eles são italianos, né? Eles não matam ninguém dentro da igreja. Fora pode, mas dentro da igreja não. Tem que respeitar a casa de Deus, né? Ou seja, tem gente que acha que Deus está aqui, ou Deus está no domingo a gente tem que ser santo, no domingo não pode fazer nada. Agora, na segunda-feira é outra história. Domingo é dia de ver Deus, segunda-feira é outro dia. Muito tempo atrás, uma irmã comentou comigo, escandalizada, eu já contei isso aí 2, 3, 4, 5 vezes, porque também me escandalizou, que ela trabalhava do lado de outra irmã da igreja X. E aquela irmã da igreja X, certo, em determinado momento, conversando com o cliente, falou uma porção de mentira. Pá, 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 pá. A irmã arregalou um olho quando o cliente foi embora, assim, que é isso? Você falou para ele isso. Tudo é mentira, gente, não pode mentir. E aquela irmã disse assim, não, eu falei com meu pastor disse que no trabalho pode. Ah, tá, entendi, no trabalho pode, quer dizer, eu não posso mentir na igreja não, por favor, igreja é coisa santa. Agora, na segunda-feira, quando eu estou lá no trabalho, eu posso mentir. Não, não posso mentir. Tá? É assim, não temos que ser crentes no domingo, nós temos que ser crentes de verdade. Aqui o povo estava com uma tolerância ao pecado. Sabe o que é tolerância? É você deixar a coisa correr solta, deixar a coisa acontecer. Você fazer de conta que não é bem tão importante assim. Ah, que isso? Não, vamos lá, com calma. Olha, eu não vou dizer tolerância zero, porque essa não é a palavra mais bonita que eu quero usar. Mas eu quero dizer que com pecado a gente não brinca, tá? Pecado é como aquele animal feroz. De vez em quando a gente ouve falar assim, que fulano de tal tinha um tigre de estimação e o tigre foi e matou ele. Porque aquele tigre nunca foi de estimação. O cara é que achou que porque ele pegou o tigre pequenininho, o tigre ia ser eternamente grato, porque ele trazia lá um bife e tudo mais na vida. Até que o tigre olhou para o cara assim, bife, você é um bife. Então, tem aquela coisa. O tigre continuou sendo feroz desde sempre. O pecado também é a mesma coisa. Eu não posso ficar brincando com o pecado. Eu não posso ficar brincando com ele porque essa brincadeira vai custar caro, muito caro para mim, para você, para qualquer pessoa que brinque com aquilo que não é da vontade de Deus. É interessante que esse texto de Isaías é parecido, atenção, não diga o que eu disse que é igual, eu falei que é parecido, lá longe, com Mateus 6, Sermão do Monte, quando Jesus fala sobre a questão de dar esmolas, fala sobre a questão da oração, fala sobre a questão de jejuar. E lá no Sermão do Monte, Jesus diz que essas três coisas eram certas. Só que ele diz que havia pessoas que estavam fazendo aquelas três coisas do jeito errado. Ou seja, as coisas eram certas, mas estavam fazendo do jeito errado. Os sacrifícios, os holocaustos, os incensos, as ofertas, os sábados, tudo isso é da vontade de Deus no Velho Testamento. É só você ler. Então, quer dizer, essas coisas aqui eram certas, por assim dizer, mas o povo estava fazendo do jeito errado. Eles estavam brincando com Deus, porque Deus não é Deus de domingo, Deus de sábado aqui para os israelitas, né? Deus não é só Deus de igreja, não. Deus é Deus. Em todos os momentos da minha vida, Deus é Deus. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Jesus chama os seus adversários de hipócritas. E é interessante que a sociedade bíblica colocou aqui, né, nesse trechinho que nós acabamos de ler, de condenado o culto hipócrita, porque é exatamente isso. Quando você mostra uma coisa, mas você não é aquilo. Você tenta mostrar algo que de fato não faz parte da sua verdade. Então, eu e você precisamos parar e olhar se nós estamos nos apresentando diante de Deus para poder, de uma certa maneira, fazer média com Deus.
certo? A gente faz uma porção de coisa de errado, aí no domingo vai lá e diz assim, Deus, ó, estou aqui, ó, pode tirar foto, tinha até uma live para mandar para Deus, né? Ó, eu aqui, certo? Então, ó, a questão é a seguinte, eu estou aqui, você está aqui, mas a Bíblia diz que Deus quer que Deus procura para Ele adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só Deus olha se nós estamos de fato adorando a Deus nesse momento. Só Deus. Eu e você olhamos só o exterior. Nós não sabemos o que vai no coração das pessoas. Nós não sabemos se as pessoas que estão cantando de maneira bem fervorosa estão de fato louvando a Deus. Eu não sei, só Deus conhece o coração. Eu não sei se aquela pessoa que parece muito santa, de fato é. Só Deus conhece o coração. Jesus criticava os fariseus e tudo mais, que eles roubavam a casa das viúvas, mas em troca faziam grandes orações, faziam uma oração bonita, certo? Que legal. Não, não está que legal não. Então, eu preciso parar e pensar, muito bem, eu estou aqui diante de Deus, mas eu estou levando a sério a minha vida com Deus? Porque ser crente na igreja é maravilhoso, é fácil toda a vida. Mas a vida nossa tem que ser domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias. Eu não posso brincar com Deus. Bom, esse é o problema. Vamos ver qual é a consequência. Vamos ler juntos aí, vamos reler, nós já lemos. Vamos reler juntos o verso de número 15. Vamos reler juntos o verso de número 15. Vamos reler. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Muito bem, essa é a consequência. O problema é a iniquidade associada ao ajuntamento solene. A consequência está aqui. Qual é a consequência que está colocada aqui nesse versículo? Bom, se eu pudesse traduzir de um jeito assim, bem, vamos dizer assim, sei lá, como eu vou usar essa palavra, assim, bem simples, é o seguinte: Deus está dizendo, olha, vocês estão brincando comigo, eu vou brincar com vocês. Eu vou brincar de esconde-esconde. Vocês fazem orações, eu escondo. Vocês falam comigo, eu tampo os ouvidos. Certo? Vocês estão brincando de crente, eu brinco de Deus. Pronto. Melhorou? Estava legal para você? Ninguém quer isso, Deus também não. Ninguém quer isso, Deus também não. A questão é a seguinte: eu não creio que a Bíblia fala o toma lá da cá. Ou seja, você faz isso que Deus vai fazer exatamente o que você quer, porque assim não presta, tá bom? Eu não sei quantos daqui foram católicos, eu fui durante muito tempo, certo? Muito tempo nem tanto, mas tudo bem, faz de conta, certo? Então eu fui católico, certo? Católico sério, não é esse católico, não, católico sério, de ir à missa todo domingo, de confessar, de comungar, de rezar terço, de fazer coleção de santinho, todas as coisas bonitas, lindas, maravilhosas que a gente pode ter em relação a isso daí. E uma das muitas coisas que eu fiz foi a famosa trezena de Santo Antônio. Você sabe a trezena de Santo Antônio? Olha, tem 13, são 12 pedidos que já vem pré-impresso. Então você tem que rezar por determinadas coisas, e tem o 13º que é livre, porque Santo Antônio 13, tudo a ver. Então o 13º é livre. E eu, gente, olha, eu orei por 3 coisas muito importantes para mim. Primeiro, eu queria passar de ano. Eu tinha ido mal toda a vida, certo? Relaxei total, então eu queria passar de ano. Então, segunda coisa, eu queria que meu time fosse campeão, porque isso era a coisa mais importante que existia, certo? Tá? E eu não lembro a terceira coisa, porque faz tanto tempo que está perdendo a penúltima, mas eram 3 coisas, certo? Eu era presbiteriano desde aquele tempo, 3 coisinhas, certo? Então, a questão é a seguinte: então eu fiz a 300 de Santo Antônio, ou seja, e a 300 você não pode falhar um dia, hein? Cuidado, hein? Mas eu fui lá, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, tudo lá. Tum, 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 tum. Certo? Eu não lembro o terceiro, mas os 2 primeiros eu consegui, certo? Vai lá, cara, toma lá da cá, entendeu? Santo Antônio é poderoso. Não é não, não é não. Aconteceu porque tinha que acontecer. Eu passei porque eu estudei. O time foi campeão porque teve que ser, porque os outros times eram pior, certo? Então, quer dizer, nós às vezes achamos que Deus é tomar lá da cá, né? Ó, Deus, eu estou aqui, ó. Responde minha oração, por favor. Ó, Deus, ó, estou lendo a Bíblia todo dia. Estou orando. Olha, o pastor falou que tem que ler a Bíblia, tem que orar. Eu estou orando, Deus. Responde a minha oração, por favor.
Certo? Quer dizer, nós achamos que é um toma lá da cá. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus quer um toma lá da cá. Eu estou falando o seguinte, que quando eu e você começamos a deixar o pecado guardar, morar no nosso coração e começamos a fazer o nosso serviço diante de Deus, o nosso culto, participar do culto de maneira, como diria assim, relaxada, Deus, Ele bloqueia as coisas, entende? Ele nos abençoa porque Ele é misericordioso e eu tenho certeza disso. Deus não nos retribui conforme os nossos pecados, está na Bíblia, na minha Bíblia e na sua Bíblia também. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, tudo isso aí é verdade. Mas Deus também quer que nós levemos a palavra dele a sério. Tá? Não vamos perder Isaías, não, mas eu quero que você vá comigo lá para o Novo Testamento. Nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus fica depois de Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, chega Hebreus. Então, se você está em Tiago, João, você passou, volta um pouquinho. Então, Hebreus, eu quero ir no capítulo de número, eu anotei aqui, agora eu perdi, Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, nós vamos ler só um versículo, o verso de número 14. Então, carta aos Hebreus, capítulo 12, só um versículo, o verso de número 14. Vamos ler todos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a santificação não é opcional, é obrigatória. Entendeu? Santificação não é opcional, não é alguma coisa assim, não sei não, eu acho que não gostei disso aí. Não, é obrigatório. Se você chama Jesus de Senhor, você tem que obedecer Ele como Senhor. A santificação é obrigatória para mim e para você. Vamos pegar um outro texto? Agora eu sei onde está. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Minha cabeça está dizendo que é capítulo 2, mas eu sei que minha cabeça está errada. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versos de 13 até o verso de número 16, primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos versos 13 até o verso 16. Vamos ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Até o verso 16, eu acho que eu esqueci. Tudo bem. Ok. Notem que esse texto está falando para mim e para você. Lá no verso 15, Pedro diz que nós devemos nos tornar santos em todo o nosso procedimento, porque Deus diz, isso aí cita lá Levítico, sede santos porque eu sou santo. Ou seja, o povo do Velho Testamento devia ser santo, e o povo do Novo Testamento? A mesma coisa. Tem que ser santo do mesmo jeito. E a santificação não é alguma coisa que eu, como direi, ganho assim num estalar de dedos, né? Ia ser legal, né? Você tem aí uma pílula de santificação? Por favor, quantas vezes eu tomo por dia? Isso aí? Não é assim. Santificação é a coisa de todo dia. Não responda para mim, responda para Deus. Qual foi a última vez que você pediu para ser mais santo? Qual foi a última vez que você disse, Deus, tem misericórdia de mim e me torna mais santo, mais desejoso de ser conforme a tua vontade? Eu tenho certeza que você já pediu pela sua saúde, você já pediu pelo seu dinheiro, você já pediu pelo seu emprego, você já pediu... A gente pede uma opção de coisa, mas eu estou perguntando isso. Sabe, o Espírito Santo que Deus colocou no meu coração, no seu coração, existe exatamente, entre outras coisas, para isso, para nos tornar santos. Por isso que o nome dele é Espírito Santo, porque ele é santo. Por isso que
O crente, quando comete um pecado, o coração começa a ferver e a gente acha que fez errado, exceto quando a nossa mente está cauterizada, porque às vezes acontece. Às vezes você está tão acostumado com o pecado que você brinca com ele de tal jeito que você não sente mais que você fez uma grande bobagem. E você fez, certo? Então, eu e você precisamos parar e pensar com relação a isso. Então, de novo, não é um toma lá da cá, mas muitas vezes Deus não atende às minhas orações por causa disso aqui. O próprio Isaías vai falar mais na frente que as mãos de Deus não estão encurtadas, o braço dele não perdeu o poder, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. A gente perde a comunhão com Deus. Não estou falando de perder a salvação, não digam que eu não disse, eu não falei isso, eu falei perder a comunhão com Deus. Você perde aquele vínculo direto, aquela vontade de estar na presença de Deus. Lembra Adão e Eva quando pecaram? A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder de Deus. Por quê? Porque eles tinham certeza que tinham pecado e estavam com vergonha. Quando eu e você estamos em pecado, nós sentimos vergonha de Deus. Tem uma frasezinha bonitinha que diz assim: ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Verdade. Eu também já mudei essa frase e já disse assim: ou a igreja te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da igreja. Verdade também. Quando eu estou buscando a Deus, buscando a santificação, eu vou vencer o pecado. Quando eu me afasto de Deus, quando eu brinco com esse negócio, o pecado me pega. Eu quero ler mais um texto do Novo Testamento, está em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, só 2 versículos, versos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ler todos juntos Gálatas 6, versos 7 e 8. Vamos ler. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, de novo, não é um toma lá da cá, mas é aquilo que a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Não brinque com Deus não, porque Deus não está brincando, certo? Deus é um Deus que fala a verdade comigo, com você. Deus é um Deus que nos abençoa, que é gracioso, que é misericordioso, mas Ele quer a minha santificação, quer a sua santificação. Então, de Deus não se zomba. Vamos voltar lá para Isaías capítulo 1, deixa o Novo Testamento de lado por enquanto. Isaías capítulo 1. Nós já conversamos um pouquinho sobre o problema está nos versos 11 até o verso 14. Nós já conversamos sobre a consequência está no verso 15. E nós vamos conversar agora sobre a solução que Deus propôs. E nós vamos reler os versos 16 e o verso 17. Vamos reler juntos 16 e 17. Vamos reler. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Notem que, de uma certa maneira, o finalzinho do verso 17 fecha com aquilo que foi falado no verso 10 sobre Sodoma e Gomorra, à luz do que diz Ezequiel. Ou seja, Ezequiel diz que eles foram destruídos porque eles não ampararam os necessitados. E o finalzinho do verso 17 diz exatamente isso. Defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Muito bem. Agora eu quero olhar esses versos 16 e 17 e pensar na solução que Deus apresenta para mim e para você. Começa dizendo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Em outra palavra, Deus está dizendo:
Se arrependam. Se arrependam. Você está brincando com Deus? Deus não está brincando. Então, pare de brincar com Deus, certo? Se arrependa. Diga para Deus, Deus, olha, eu estou errado. Arrepender-se, gente, arrepender-se é reconhecer que, de fato, Deus está certo e que a culpa é minha, certo? Arrependimento é mudar de mente. Confessar é você dizer, concordar com Deus. Então, arrependimento e confissão vêm ali juntos, tá? Se a gente pega lá Gênesis 3, e nós não vamos conversar sobre Gênesis 3 agora, depois que Adão e Eva pecam, aquela coisa toda que a gente já conhece, nós vemos ali um jogar a culpa, né? Adão chega, certo? Deus pergunta, não sei lá, comeste do fruto da árvore que eu ordenei não comesse? Aí Adão diz, então, sabe o que é? A mulher, foi ela. A mulher. Não, não foi ela, foi o Senhor. A mulher que tu me deste. Eu não pedi mulher nenhuma, o Senhor que me deu, certo? Então, quer dizer, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. E eu comi. Deus não perguntou em momento algum quem tinha dado o fruto a ele. Deus perguntou: comeste do fruto da árvore que te ordenei não comesses? No fim das contas, Adão admite. Mas ele diz: eu fiz. Mas a culpa não foi minha, não. A culpa foi dela. A culpa foi sua, Senhor. O Senhor que deixou isso acontecer. Eu não procurei. Arrependimento é exatamente o contrário disso. Confissão é exatamente o contrário disso. É você chegar diante de Deus e dizer assim: a culpa foi minha. Eu não sei vocês, mas eu já tive que apartar, como direi, discussões acaloradas de pessoas casadas. Tá bom para você? Certo? Entende? Aquelas coisas assim que o marido fica de um lado, a esposa do outro, aí bate o sino, tem nesse corner com tanto. E então, aí você fica ali no meio, assim, eu com toda a minha força. Eu lembro uma época que eu estava começando o pastorado, os irmãos que estavam em litígio, olha, um era assim e a irmã também era, entendeu? Se eles fossem assim, ia ser uma briga de sumô, certo? E eu ia ficar ali no meio, certo? Dizer assim, não, para trás, eu com toda a minha força. Hoje eu peso 77 quilos, 77. Minha nutricionista está ali, certo? Mas naquela época eu pesava 56, certo? Então, quer dizer, eu era 20 quilos mais magro do que eu sou hoje. Então, aquela coisa lá, para trás, entende? Aquele negócio assim. E quando você tem esse, como direi, litígio de pessoas, etc., sempre vem aquela frase sensacional, mas você também. Sabe o que é? O lado de cá diz assim, você fez isso, isso. Aí o lado de lá diz, mas você também, blá, 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 blá. Aí o lado de cá assim, eu fiz, mas você, e blá, 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 blá. Ou seja, um joga a culpa no outro. O mais você também é aquela desculpa de dizer assim, não, olha, eu fiz isso, mas a culpa é sua. Eu fiz, mas a culpa é sua. Quando a Bíblia diz lavai-vos, purificai-vos, ela está dizendo, para de brincar de jogar a culpa no outro, assume, foi você, a culpa é sua. Ah, mas tinha uma porção de coisa. Eu não estou perguntando, certo? Eu já falei para vocês uma porção de vezes que eu tive que fazer uma auditoria uma vez e uma colega, amiga minha da Caixa Econômica, que eu já conhecia há muito tempo, ela fez uma grande bobagem. E aí eu falei para ela, olha, você fez isso. E ela olhou para mim e disse assim, Hugo, todo mundo faz. Eu sei que todo mundo faz, mas eu não estou falando com todo mundo, eu estou falando com você. Você fez e está errado. Se é todo mundo, é problema de todo mundo. Eu estou falando com você, você fez e está errado. Então assuma, você fez. Então quando a Bíblia diz, lavai-vos, purificai-vos, ela está dizendo, olha, para de brincar, assume que a culpa é sua. E daí para frente a gente vai conversar. Notem o finalzinho desse verso de número 16. Ele diz, cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Quando eu vou conversar com alguém que está com problemas financeiros, certo? A primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte, você tem que parar de cair. Porque quando a pessoa entra num loop de dívidas,
ela vai caindo, 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 caindo. Então, a primeira coisa que eu digo, você tem que parar de cair. Depois que você para de cair, aí nós vamos pensar em subir. Mas primeiro você tem que parar de cair. Certo? Parar de cair. Quando a Bíblia diz cessar de fazer o mal, ela está dizendo, olha, você tem que se arrepender, você tem que confessar, mas você tem que agora parar. Para de fazer o mal, ou seja, você sabe que aquela coisa é algo que pode te levar a pecar, para com isso, para com isso, entende? Há determinadas coisas que nos afastam de Deus, e eu posso citar alguns exemplos aqui, mas cada um de nós é uma pessoa diferente. Há determinadas coisas que nos atraem, e ao nos atrair, nos afastam de Deus. Eu e você precisamos parar e pensar e olhar o que eu tenho que cessar na minha vida. O que eu tenho que dizer assim, olha, isso eu tenho que dizer não, porque isso está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Já contei para vocês que eu gostava muito de um time de futebol. Eu vou até falar para vocês do time de futebol, por favor, tenham pena de mim. Eu torço por Fluminense, lá do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, torço por Fluminense, certo? Então, quer dizer, o Fluminense é um grande time, foi fundado em 1902, no dia 21 de julho de 1902, sei o hino dele todinho de cós salteado, sou capaz de cantar de lá para cá, de cá para lá, certo? Na época que eu ia no Maracanã, todos os domingos, todos os sábados, todas as quintas-feiras, certo? Eu não perdi um jogo do meu time, estava lá, tal, aquela coisa toda. Até que eu converti. E eu descobri uma coisa, que torcer pelo meu time de futebol me fazia virar bicho. E era verdade. Tá? Quando o time está no ataque, vai dizer, legal. Agora, quando o outro time vem contra o teu time, e você vê que o cara falhou, vai aquela vontade de você... Sabe aquele negócio de cruzinha, xizinho, tem um negócio, aquele pi, certo? Ok, eu viro bicho. Não tem jeito, eu não consigo mudar isso, gente. É incrível isso. Se começar um jogo agora, eu estiver assistindo, vai passar o jogo direto, ótimo. Eu vou viajar para qualquer canto que não tenha televisão, eu vou mudar, vou assistir um filme. Se você falar comigo, eu vou brigar com você. Entende? Tem aquela coisa, eu não quero saber. Isso me fazia pecar. Cessei. Joguei fora. Deixei de ser torcedor, Deus sabe que não. Deixei de ser fanático. Ai, como eu vou dizer? Entende? Deus tem misericórdia de mim, certo? Deus tem misericórdia de mim. Eu continuo firme na fé. Cessai de fazer o mal. Aquilo ali te atrapalha a tua comunhão com Deus. Então, meu amigo, corta. Corta pela raiz. E o verso 17, ele faz assim um contraponto com o finalzinho do verso 16. O finalzinho do verso 16 diz: cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. De um lado o mal, de outro lado o bem. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Então, aprender a fazer o bem, aprender a fazer o bem. Por que a Bíblia fala desse jeito? Porque quando eu e você estamos muito viciados em determinadas práticas que são contrárias à vontade de Deus, nós temos que aprender o caminho de volta. É um aprendizado. E é interessante essa questão que a Bíblia coloca, cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem, ou seja, dedique a sua cabeça naquilo que é bom. É interessante como eu e você lemos lá Gálatas, nós lemos Gálatas 6, mas se a gente voltar um pouquinho lá em Gálatas 5, Paulo vai falar sobre a questão das obras da carne. E ele diz, as obras da carne são conhecidas, prostituição, lascívia, etc, etc. E fala um monte lá. Ok. Aí na sequência ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade. Eu tenho alegria no meio, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É isso aí. Contra essas coisas não há lei, diz Paulo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo, gente, ao invés de ficar pensando em não fazer as coisas erradas, foca no que é certo. Foca no que é certo.
Procura o amor, procura a alegria, procura a paz, procura a longanimidade, procura essas coisas aqui, foca nisso daqui. Porque cada vez que eu e você começamos a pensar, caramba, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Meu irmão, cada vez que você pode pensar que você não pode fazer isso, você vai estar pensando em fazer. Você está entendendo? Essa é a questão. Cada vez que você pensa que você não pode fazer, que você está pensando na coisa. Pensa em outra coisa, aprende a fazer o bem. Eu creio que eu já contei, talvez muitos de vocês já tenham ouvido essa história, né? Lá no seminário, nós tivemos alguns irmãos que, antes de serem crentes, tiveram vidas estranhas, muito estranhas. E nós tínhamos um rapaz que ele era travesti e travesti total, absoluto, certo? Mas pela graça de Deus, o Espírito Santo transformou, e esse rapaz foi colega meu no seminário, era uma turma mais nova, mas nós somos contemporâneos, né? E é assim, ele teve que aprender a ser do outro jeito, entende? Certo? Ele tinha um terno rosa lindo. E a gente chega para ele, então, cara, aquele terno seu, uma cor assim, vibrante, né? Assim, uma cor alegre, né? Cor, muda ele. Né? Vamos cortar, corte os ternos rosa. Vamos colocar um terno assim, azul, marinho, certo? Tá? Então, ele tinha um problema sério com a mão. Homem com a mão é que nem bionicão, para lá, para cá, certo? Ele tinha um problema sério com a mão, ele dizia para lá, para cá, entendeu? Não rola, não rola. Então, tivemos que falar com ele, assim, então, cara, sabe? Faz assim, faz assim, faz assim. O homem não consegue fazer esse gesto, entende? A gente não consegue fazer isso. A nossa mão é dura, entende? Então, ele teve que aprender. Um longo aprendizado, um longo aprendizado. Nós encontramos esse rapaz, muito tempo depois, casado, vivendo uma vida como um homem, certo? Com a graça de Deus. Deus transforma a vida, mas ele teve que aprender. Ele teve que aprender. Nós precisamos aprender também. Nós precisamos aprender a fazer o bem, o que a Bíblia diz. Parar de fazer o que é errado e aprender a fazer o que é certo. Isaías aqui coloca alguns exemplos. Ele diz: atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quando eu e você falamos sobre santificação, eu e você temos em mente questões morais, ok? E praticamente é isso que vem na nossa cabeça. Mas quando a gente olha o Velho Testamento, além das questões morais, ou seja, ser de santo porque eu sou santo, tinham as questões também sociais. E esse texto aqui, que nós acabamos de ler, nesse verso 17, tudo que ele está falando são questões sociais. E ele está dizendo, olha, se você é de fato, quer servir a Deus, quer aprender a fazer o bem, olhe para o seu próximo, veja os necessitados, lute pela justiça, combata o opressor, combata a opressão onde quer que ela exista. É isso que Deus quer. Se a gente lê a carta de João, lê a carta de Tiago, lá no meio dessas cartas, tanto João quanto Tiago colocam situações semelhantes. Eles dizem, olha, não adianta nada uma pessoa necessitada chegar para você, precisando de alguma coisa, e você disser assim, olha, Deus te abençoe. Não, se ela está necessitada, ela não quer ouvir Deus te abençoe. Ela está precisando de comida, ela está precisando de alguma coisa, precisando de atender a necessidade dela. E tanto Tiago quanto João dizem, olha, faça isso. E Tiago diz assim, olha, porque a fé sem obras é morta. Se você não coloca essa questão do amor cristão na prática, não vale nada. João vai mais além, diz assim, como você diz que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o próximo a quem você vê? Então, quer dizer, se nós vemos o nosso próximo passar necessidade e nós fechamos o coração, nós estamos pecando nisso daí. E a Bíblia diz aqui, aprender a fazer o bem. Eu e você precisamos aprender o bem também na área social, de atender as pessoas que precisam, porque a Bíblia fala sobre isso também. Ok, Isaías capítulo 1, dos versos 10 até o verso 17. No verso 10,
Isaías diz para mim e para você que ele está falando com os príncipes, ou seja, com aquelas pessoas que mandavam na cidade, mas ele estava falando também com o povo. Dos versos 11 até o verso de número 14, Deus descreve o problema, e o problema está bem descrito no finalzinho do verso 13. Deus diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Depois Deus diz qual é a consequência, e qual é a consequência? Está no verso 15. Deus não ouve as orações, Deus fecha os ouvidos, Deus fecha os olhos. E por fim nós temos aí a solução que Deus apresenta. Arrependimento, lavai-vos, purificai-vos, parar de fazer o que é errado, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, fazer aquilo que agrada a Deus, não só na área moral, mas também na área social. Não só viver uma vida santa, mas também demonstrar o nosso amor ao próximo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos entoar o hino de número 63.